ficar com o celular aqui, e aí eu consigo ver quem tá. Agora esta chamada está sendo gravada. A voz do Google, gente, olha só, que legal. E aqui a gente vai... Aqui, ó. Ok, é isso. Reflexões sobre identidade. Aí tem essa frase do Mário Sérgio Cortella, né? Mário... eu escrevi o nome errado. Mário Sérgio Cortella, né? Não nascemos prontos, estamos nos fazendo e refazendo a todo instante. Não nascemos prontos, estamos nos fazendo e refazendo a todo instante. Essa frase é muito interessante porque ele fala no livro dele, né, que ele fala assim, que nasce pronto é fogão, geladeira, né, porque não evolui, né. A partir do momento que a gente evolui e a gente tem a evolução, a gente está sempre refazendo, né, e isso envolve a questão de identidade. Eu acho que esse texto ficou... Tá dando para ler, gente? Tá, né? Deixa eu colocar aqui. Isso. Como é construída a nossa identidade, né? E aí eu quero fazer... São reflexões, tá? Quem nunca se deparou com perguntas existenciais, como quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos? Vemos que queremos dar nomes às coisas, né? E, por fim, queremos saber quem somos. Nossa, essas questões, né? Em algum momento da nossa vida, essas questões brotam assim, meio que natural, né? E essas questões fazem a gente pensar muito e, em alguns momentos, faz a gente ter até alguns momentos de crises, que são oportunidade para a gente se conhecer melhor. Essa pergunta nos faz construir diversas perspectivas e respostas, e a nossa identidade está intimamente ligada às escolhas que fazemos para entender quem somos. Muito legal isso. As escolhas que fazemos para entender quem somos. Essa frase é a frase que eu li. Faz mais de 20 anos que eu li essa frase, mas me tocou bastante, tá? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Quem somos, né? Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Quem somos. Então, assim, a gente continuamos fazendo e a gente vai continuar fazendo para mudarmos o que somos. E dentro dessa perspectiva, a identidade ela é uma coisa, não é uma coisa fixa, né? Então, a gente pensar na identidade como algo que a gente muda, né? E ela muda com a gente também. Pensar nos nossos valores pessoais, juntamente com aquilo que eu sinto e me identifico como pessoa no contexto social, tendo em vista a minha individualidade, são um bom ponto de partida para refletir sobre essa pergunta, né? A pergunta é, quem somos nós? Quem somos, né? Então, sob essa perspectiva, o ponto de partida aqui, talvez, que eu escolhi aqui, né? São valores pessoais, né? O contexto social e a minha individualidade também, né? Apesar de todos somos seres humanos, somos únicos, né? Somos indivíduos únicos, né? Somos seres complexos demais para nos generalizarmos. Ao mesmo tempo, somos humanos, né? Até o momento que o humano dentro de nós não nos perca, né? Ou seja, sabe aquela coisa tipo, assim, mas será que isso ainda é humano, né? Tanto para o negativo, tanto para o positivo, né? Tem pessoas que fazem coisas sobre-humanas, assim, nossa, isso... Enfim, então, assim, o contexto humano, né? A gente sabe que, até o momento, somos humanos, mas tem coisas que a gente faz que a gente vê que fala assim, mas a gente questiona realmente se aquilo é atitude humana também. Quando somos adolescentes, queremos refazer e dar um reset, né? Mas, ao mesmo tempo, queremos também fazer parte de um grupo, de uma tribo. Isso é interessante, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente quer apagar tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente quer fazer parte de um grupo por conta da aceitação social, no qual
uma tribo na qual a gente não se sinta sozinho, para que a gente possa compartilhar nossos sentimentos, e talvez ainda sentimos que ainda precisamos de uma tribo ainda, né, quando a gente é adulto, para sermos aceitos. O que, quando somos adultos, maduros, entre aspas, o que revela ainda não temos uma identidade tão madura. Ou seja, quando a gente é adolescente, a gente está ali em processo de transformação, né? E a gente não quer mais fazer parte daquela primeira tribo, né? Que é a família, né? A gente quer fazer parte de uma tribo da escola, uma tribo dos nossos colegas, amigos. A gente quer dar um reset aí, no qual... E aí a gente não quer ficar sozinho, né? E a gente quer compartilhar os nossos sentimentos e tal. E quando a gente cresce, a gente vai vendo que isso é uma fase, né? Um momento, enfim. E, ao mesmo tempo, também, quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente ainda quer fazer parte dessa tribo. Então, a nossa identidade ainda não está tão consolidada, digamos assim. Essa é uma perspectiva, né? A nossa identidade, então, passa por nossos valores pessoais. E, por sua vez, passa por nossa educação, cultura e, por sua vez, passa pela época na qual nós vivemos, né? Então, assim, se a gente tivesse nascido há 100 anos atrás, teríamos uma outra cultura, uma outra educação, né? Se você, por exemplo, se imaginar, se eu tivesse nascido, ou você tivesse nascido nos Estados Unidos, tivesse nascido em outro país, teria outros valores, outras. Então, tudo isso influencia a nossa identidade também. Influencia a forma com que a gente nos entendemos, né? No entanto, quando nos conhecemos um pouco melhor e aprendemos a nos respeitar, a nos amar, a nos aceitar como somos, o efeito disso para amadurecermos a nossa identidade se torna determinante. Ou seja, quando a nossa autoestima, quando a nossa autoaceitação, ela se tornam mais maduras, mais consolidadas, isso tem um impacto muito grande com a nossa identidade, né? Então, assim, a gente não se identifica mais com grupos, né? A gente para de trazer esse holofote, né? Essa perspectiva, né? E começa a se entender. Aí a pergunta não é quem somos mais, mas quem sou eu? Quem eu quero ser? Né? Então, a pergunta não é mais coletiva, ela se torna mais particular, mais pessoal. E o olhar se torna mais para o autoconhecimento. Então, assim, a gente vai amadurecendo nesse ponto, né? Peraí, aqui. Quando não temos uma boa autoestima e uma boa autoimagem, nos tornamos escravos daquilo que nossa mente se identifica. Faz sentido isso para você? Olha só, quando você não tem uma autoestima tão boa, quando você não tem uma autoimagem, a sua mente, ela começa a identificar aquilo que você mais faz, né? Se você costuma fazer coisas, por exemplo, que não são tão boas, a sua mente começa a identificar com aquilo, e isso torna um problema ao mesmo tempo. A nossa mente se identifica com aquilo que mais fazemos, né? E exemplo, né? Quando você joga muito, a gente se identifica como viciado, quando a gente bebe muito, enfim. Quando a gente tem muitos traços de ansiedade, a gente se chama de ansioso, enfim. Ao mesmo tempo que assim, nos identificamos, né? Ao mesmo tempo reconhecemos, porém a nossa mente traz isso como algo definitivo, como algo condenativo, né? E aí está o problema. E aí é parte disso aí que a gente precisa filtrar, né? Ao mesmo tempo reconhecer, né, que a gente tem aquilo, um comportamento, né? Mas ao mesmo tempo filtrar isso, porque senão a gente se identifica com aquilo. E aí a gente se identificando, a gente se torna escravos daquilo. Esse é o problema. Então, assim, o problema é que a partir do momento que nos identificamos, né, não filtramos e não filtramos, nos tornamos aquilo, pelo menos psicologicamente. Porque se pensamos que somos assim, estamos certos. Parafrisando Ford, né, que ele fala assim, se você acredita ou não, você está certo, né?
quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo. Ou seja, aquilo você toma como a sua realidade, né? A sua maneira de ver as coisas, né? E aí é um problema, né? Porque você se identifica com tanta coisa, né? Ah, eu sou aquilo, sou isso, sou aquilo, né? Então, assim, termos psicologicamente, isso não é legal, né? Evitamos nos identificar com coisas ruins, porque tudo, ou pelo menos quase tudo, pode mudar, se assim quisermos. A nossa identidade não é algo fixo. Até a nossa identidade, né, e o nosso RG, né, para quem já fez há muitos anos, como eu, a gente percebe que muita coisa ali já não faz mais sentido, né? Você pega a nossa RG ali, até a letra muda, a foto, né? Então, assim, ter identidade como algo fixo, né, não é algo interessante, né? Porque a gente muda e não tem como a gente pensar no desenvolvimento pessoal, né, tendo algo fixo, né? Então, assim, você pensar, cara, a nossa identidade muda, então quem sou eu, né? Isso muda, essa pergunta precisa ser feita e refeita ao longo do tempo. Então, assim, não se trate como você era, mas como quem você quer ser. Sobre essa perspectiva que eu gosto de abordar esse tema. Por isso que eu gostei desse tema, né? Porque é uma coisa, assim, que faz a gente pensar muito. Ah, e esse aqui, olha, sobre essa questão da autoestima, né? Quando a gente não tem uma boa autoestima, a gente identifica muito mais facilmente com aquilo que nós fazemos de ruim, né? Então, a gente tem uma tendência a nos rebaixarmos a uma categoria de coisas, né? Coletar, como é que fala? A dizer que aquilo é aquilo, né? André, contribuindo aqui, né? Olha, você escreveu aqui, né? Se jogamos muito videogame ou bebemos álcool, muito provavelmente nos identificamos como viciados ou alcoólatras. E olha o que você escreveu lá atrás, né? A raiz está ali, né? É, a aceitação. Nós queremos fazer parte de uma tribo, né? Se a gente faz um mapa mental da identidade, a raiz vai ser a aceitação. Quando o André falou que queria falar sobre esse tema, eu pedi para contribuir, porque a gente, não só do ponto de vista, né, vamos falar, a identidade. Gente, identidade, assim, ele é um tema muito amplo e complexo, porque a identidade tem do ponto de vista da religião, da política, do contexto histórico, do contexto psicológico e também do sociológico. Você começou a aula trazendo a frase do Cortella, mas vamos lá na Bíblia. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Veja a questão do conhece-te a ti mesmo, lá do Oráculos de Delfos, lá atrás, e ainda tem o Nietzsche, ele fala, torna-te quem tu és. Então, aqui, torna-te quem tu és, você sai da manada, né? Todos nós, queremos pertencer, gente. Hoje, quem está aqui nessa aula, quem for assistir depois, sabe, a nossa identidade, a nossa essência nós queremos pertencer, é a tribo, né? É o grupo do videogame, dos alcoólicos, mas, no fundo, qual é a nossa essência? Aqui cabe diferenciar. Luzia, você é psicóloga, então fala, identidade é a mesma coisa de personalidade? Aqui cabe uma diferença. Então, vamos separar. A personalidade é o famoso chá. Toda vez que eu penso em personalidade, eu penso no chá. O que é o chá? É um conjunto, o C, de conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é a identidade. E nessa parte, falando de personalidade, a Luzia pode ser, né, semelhante ao André, a Beatriz,
a Cleibe, e assim várias outras pessoas. Isso existe possibilidade de ser semelhante. Agora, identidade é única, é o nosso ser, é o nosso cerne. Aqui, André, cabe assim, ó, se a nossa essência, se a nossa identidade é única, é absoluta, é a única forma de me apropriar daquilo que tenho, daquilo que sou, para não ser a manada, para fugir da manada. Olha, não é porque eu gosto de videogame que eu varo à noite jogando videogame, né? E porque bebo, e porque faço uso de substâncias ilícitas, que eu sou assim. Não aquilo que você escreveu aqui não está cravado na pedra. O que eu sou, o que eu faço, isso não me determina, porque na minha essência eu não sou assim, né? Quando eu penso no André, eu penso nos atributos dele, da Beatriz, da Cleibe, e isso nos faz fugir da manada. Se eu pegasse aqui, eu gosto de fazer sempre essa dinâmica quando eu falo de identidade. Aí a imagem mental de vocês ajudaria muito. Eu vi isso na aula da Dani Mendes. Ela pegou 3 canetas Bics e falou: isso, né? Somos todos nós, né? Agora, se você pega uma caneta diferente, isso é o que eu sou. Não uma Bic, não igual tudo. Eu adoro a Bic, tá? Só para deixar claro, né? Porque assim, nós somos únicos. A nossa essência, a de todos nós, é a essência, a identidade de uma pessoa boa. E ponto. Agora, mas, Luzia, que ótimo, né? Se fosse assim, não existiria estupradores, né? Assassinos e tudo. Assim, cada um de nós temos. Eu gosto de sempre falar da identidade olhando a perspectiva macro, né? Porque a micro é aquilo de onde eu venho, macro é aí, o contexto histórico, o André, que é mineiro, que é brasileiro. Se a gente vai no micro, da onde que a gente vem? Lá da nossa casa. A referência que eu tenho para construir o que eu construí de caráter, né? Da personalidade que eu venho construindo, né? A personalidade e a identidade, vocês concordam comigo, André, Beatriz e Cleibe, que é uma construção? Identidade é igual construção. Se a gente pensa lá quando nós éramos criança, eu me lembro do meu pai falando coisas que eu trago para a minha vida até hoje. A minha mãe falava coisas que eu trago comigo com quase 50 anos até hoje. Isso significa que eu peguei muitas coisas boas, vírgula, gente, vocês também vão concordar das nossas crenças limitantes, que muita coisa foi lá. Crença limitante sobre dinheiro. Olha, dinheiro é sujo, dinheiro não dá árvore. Olha, né? Então, assim, a gente constrói coisas boas e coisas ruins, né? Se a gente vai falar de assassino, pedófilo, né, estuprador, a gente vai estar falando de manipulação, desvio de caráter, que não é o tema da nossa aula aqui. Mas se a gente pensa que somos pessoas, seres humanos, né, André, em construção, a gente também pode dizer, vamos fugir do senso comum de, olha, se eu jogo videogame, se eu bebo álcool, não sou alcoólatra coisa não, eu gosto, eu tenho um hobby, e eu gosto tanto que eu faço isso muito, mas não tem nada a ver com aquilo que o meu construto. E aí, quando eu peço o André para compartilhar com essa aula, porque vocês viram ali, outro dia estava fazendo parte de uma mentoria em grupo da Michele Cailarim, e o tema que eu contribuí lá foi posicionamento.
Esse tema é super importante para nós adultos, né? E não tem como falar sobre posicionamento sem falar sobre identidade. E como que casa, né, posicionamento e identidade, né? Identidade, se eu proponho, né, para o André, para a Beatriz, a Solange que entrou agora e a Cleibe, assim, ó, você vai se apresentar, vocês vão se apresentar. E vocês têm ali um período, né, um espaço de tempo para se apresentar, via de regra, é de alguns minutos. Aí entra a identidade. A identidade aqui no posicionamento é a autoimagem. E por que não pegar o que o André nos trouxe aqui belamente, né? Identidade, autoimagem e autoconhecimento. Então, assim, se nós fôssemos nos apresentar por alguns minutos, pensem na cabeça de vocês. É fácil falar sobre quem é você, o que você faz, e se a gente faz o que faz, é porque, via de regra, a gente gosta. Mas você pode estar pensando, opa, Lucia, mas eu não gosto de fazer o que eu faço. Então, para mim, vai se tornar difícil falar do que eu faço, do que eu gosto e do que eu sou, certo? Certíssimo. Mas até isso, gente, se reflete na nossa identidade. Porque o André nos trouxe aqui há pouco, né? Identidade e ser o que nós somos tem muito a ver com o que? Escolhas, né? Então, quando eu me apresento, eu tenho a oportunidade, e pensem vocês também, quando a gente vai falar por alguns minutos para pessoas que nunca nos viram e tem um preconceito separado mesmo, não preconceito, né, da Beatriz, ou do André, ou de qualquer um de nós, quando a gente abre a boca e começa a falar sobre nós, do que gostamos, do que somos, então as pessoas desmistificam, né? Nossa, mas eu pensava que o André era uma pessoa tão dono de si, dono da verdade, e não, a gente vê que ele é a pessoa que, no fundo, é a pessoa boa, e é a pessoa que tem várias raízes da vida dele, porque se a gente a nossa identidade, nós somos frutos de construção, vocês concordam que a construção ela é diária, semanal, mensal, anual? Todo ano o André propõe aqui, eu venho caminhando com o André desde 2020, ele fala, quando a gente faz o planejamento, mais anual, vamos rever os nossos valores? Então, isso é porque estamos sempre mudando. Hoje, o meu valor principal pode ser o comprometimento. Se eu sou uma pessoa comprometida, e eu já falei isso aqui numa aula, e comportamento é repetitivo, lembra, André? Né? Assim, se comportamento é repetitivo, eu tenho a tendência se sou comprometida com o André aqui 6 horas, André, vamos falar sobre identidade, 6 horas eu estava aqui. Né? E isso, comportamento é repetitivo, eu serei comprometida nos outros afazeres que eu tenho durante a minha vida. Agora, se eu não consigo honrar com o compromisso que eu fiz com ele aqui, eu provavelmente tenho a tendência depois eu falo, depois eu me desculpo. Então, né, André, é engraçado, quando a gente vai falar sobre identidade, a gente passa por tanta coisa, né? Já até crenças limitantes a gente foi aqui. Aí eu fiz um mapa mental. Mapa mental eu coloquei aqui no centro, né? A palavra, eu posso contribuir, mostrar isso para vocês aqui no grupo depois. Eu coloquei identidade, a palavra identidade aqui no meio do meu caderno. E aí eu venho e falo, puxei uma seta, construção de nós mesmos. Para que serve, então? Né? Como construímos? Para nos diferenciarmos. A partir do momento que nós nos diferenciamos, que nos apropriamos daquilo que a gente tem de melhor, a gente consegue fazer o quê? Se diferenciar. Quando eu me diferencio e não sou mais uma Bic, e sou uma caneta Stabilo, né? Eu fujo da manada.
né? Lá na tribo, eu não sou mais um. Eu não sou mais um guarda-chuva preto. Eu sou um guarda-chuva amarelo. Eu sou uma caneta estabilo. E assim, gente, quando a gente tem essa propriedade daquilo que a gente tem, e a gente sempre, né, tem que se apropriar daquilo que a gente tem de melhor, a gente se torna diferente, e lá na manada, a gente não é mais o mesmo, porque o que a gente faz? A gente passa a contribuir, né? Aí pense a Beatriz, pense a Cleipe, pense a Solange, pense o André que está aqui. Como que é a minha diferenciação lá no meio em que vivo? Eu não sou mais um no meio em que vivo. Por quê? Porque eu tenho os meus atributos, as minhas qualidades e as minhas diferenciações, e que são muitas. Agora, cuidado, gente. A mente mente, né? O tempo inteiro. Olha, Luzia, é muito fácil, né, falar que a gente é pessoa boa, quem sou eu, né? Mas o tempo todo eu estou assim, pensando, não, mas eu sou um procrastinador, já deveria ter feito isso, já deveria ter feito aquilo, assim, aquela sabotagem, sabe o anjinho e o diabinho, o tempo inteiro ali em conflito, né? E pasmem vocês, eu falei com uma pessoa essa semana hoje que me procurou, que ela falou assim para mim, eu sou uma pessoa boa, mas o meu marido o tempo inteiro ficava falando, olha que beleza você fazendo isso, né? As pessoas deveriam conhecer quem é a fulana de tal. Se as pessoas te conhecessem, né? Não, nossa, não abririam as portas para você. Que maldade, né? Agora, vamos lá, no exemplo que eu acabei de trazer do marido que falava para a esposa e ela tentou o suicídio, né? Então, gente, se a minha identidade, se o meu cerne, né, se a minha matriz, o meu DNA, o sangue que corre nas minhas veias, eu sou uma pessoa boa, pode o marido, o vizinho, ou quem quer que seja, falar o que for. O que é dele. O que é é dos outros. E ponto. E simples assim. Mas não. É o tempo inteiro. Eu sou boa? Não, mas eu fiz isso. Eu sou boa, mas eu fiz aquilo. Eu sou boa, mas olha, você deixou de fazer aquilo. Não é? A nossa vida não é assim. Mas então, assim, para isso que tem, né, a psicoterapia, para isso que tem o grupo que nós participamos, o Vida Leve, que já teve tantas reviravoltas, mas o cerne, o DNA, não muda, de que a leveza, de que é estar aqui para estar em contato com temas que nos edifiquem, que nos tornem pessoas melhores todos os dias. Então, assim, identidade é uma construção, e a construção é para a gente se diferenciar e nos apropriar daquilo que nós temos de um bom e que é muita coisa. Pode continuar, André. Excelente contribuição, incrível, eu sabia que ia ser riquíssimo. Eu estava pensando aqui, quando você estava falando algumas coisas aqui, ontem a pergunta, né, foi por que as tragédias, né, qual que é a mensagem positiva das tragédias, né? Aí eu fico pensando, porque ela nos toca no mais íntimo, né? Quando você vê uma cidades alagadas, como está o sul, enfim, a gente pensa, nossa, são humanos, né? Então, assim, a gente não pensa se são dentistas, advogados, se são psicólogos, a gente pensa, são humanos. Então, assim, eu acho e acredito, né, que é isso que nos toca de verdade, assim, por mais que a gente não saiba exatamente quem somos de verdade lá no fundo, né, nós acreditamos que somos, e essa crença, ela é cerne de tudo isso, nós nos simpatizamos com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, isso faz com que a gente pense naquilo que a gente quer ser.
E nisso que eu gosto mais de pensar na identidade, nessa perspectiva, né? O maior problema é você se identificar com algo que é ruim, né? Porque aí você começa a, digamos assim, aí você fecha aquilo que mais destrói você, né? Então, a nossa mente, ela tá buscando padrão. Ela sempre está buscando padrão. É como um robozinho, né? Tá sempre buscando padrõezinhos ali para gastar menos energia, né? Porque a partir do momento que ela vê um padrão, ela gasta menos energia, que ela entende aonde começa, aonde termina. Padrão se repete, né? Então, o mais importante é saber quem sou eu. Mais importante do que saber quem sou eu, é saber quem eu quero ser. Então, assim, quando eu penso nisso, penso na identidade, a gente pensa, olha, quem eu quero ser. Isso abre um leque de possibilidades que é inimagináveis, né? Porque você começa a pensar, cara, tem muita coisa que aconteceu que não estava dentro do plano. E esse quero ser, ele é inimaginável. Nesse ponto, estão ainda nossos valores, contexto social, mas principalmente nossas escolhas, nossos hábitos, que futuramente definirão quem eu serei. A frase perfeitamente cabível aqui é: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos e que escolhemos. E contribuindo aqui, mais importante do que quem sou eu, é saber quem eu quero ser. Depois de que eu li aquele livro, O Poder do Agora, você leu, André? Ainda não, ainda não. Eu não sei se a Cleibe, a Bia e a Solange leram esse livro, O Poder do Agora. Esse autor tem vários outros livros. Eu também não sei se vocês pensam assim como eu. O que nós temos, Cleibe, Beatriz, André e Sol? O que nós temos? Nós temos agora. Agora. Isso é o que a gente tem. Agora. Então, o que eu faço agora, ou seja, o que eu faço hoje, reflete no que eu serei lá no futuro. Então, olha o seu exemplo, André. Você começou a aula, eu imagino que já estivesse sendo gravada, né? Olha, eu fiz uma cirurgia preventiva. Você tomou uma decisão agora, hoje, para não ter doenças lá na frente. Então, o teu futuro, né, em termos de saúde, é aquelas doenças que eu poderia ter, essa e aquela, eu não terei mais, porque eu agi hoje para não ter lá na frente. Eu quero lá na frente, você outro dia escreveu, eu quero ser um palestrante motivacional. O que você faz hoje para te dar prova social? Você é um mentor e já passaram no seu grupo milhares de pessoas. Você tem insumos, porque você tomou decisão hoje. Então, eu penso muito assim, gente, também. A Sol escreveu no grupo aqui, ontem, eu acredito, que né, do ponto positivo, o povo brasileiro é muito hospitaleiro. É essa palavra mesmo, Sol, hospitaleiro. Quantas e quantas pessoas estão recebendo amigos, familiares, e muitas vezes nem é amigo nem familiar nas suas casas, para protegê-los de tudo o que está acontecendo. Na nossa casa, acolhemos a minha sogra, que tem 80 anos, e morava em Porto Alegre. Não porque a casa dela foi alagada, e sim porque, para uma senhora de 80 anos ter a sua falta de energia, não tem água para comprar. Na esquina da casa dela, a amiga dela foi comprar água. Quando comprou, as 4 garrafinhas de água voltando, veio um carro, passou e tomou toda a água dela. E era uma senhorinha frágil, caiu até no chão. Então, assim, pelos riscos eminentes disso que está acontecendo, né? Então, o lado bom de tudo que está acontecendo é esse despertar da compaixão das pessoas, né? E voltando aqui, né? Então, se o que eu faço agora determina o meu futuro, a gente tem que cuidar muito das nossas, o quê? Escolhas.
né? Igual você trouxe aqui para a gente, André, você é um exemplo de todas as formas. Olha só, o teu legado sendo construído. Se você faz uma cirurgia preventiva, você pode estar despertando as pessoas do grupo a vamos cuidar da nossa saúde, porque cuidando da nossa saúde, a gente minimiza riscos lá na frente. Não sei se vocês concordam, né? Do agora, o agora sobrepõe ao futuro, né? E, Luzia, mas eu vivo muito em função do que aconteceu lá atrás, aí eu me martirizo pelo que aconteceu lá atrás, eu estou sempre pensando, lembra no marido que falou para a esposa, se as pessoas soubessem o que você faz, se as pessoas soubessem o que você fez, não, olha a identidade aí, se apropriem daquilo que você tem de melhor para nortear as suas ações. Então, se a sua decisão, se a sua escolha por hoje é fazer as coisas em prol daquilo que você acredita, daquilo que você tem de melhor, com certeza, o teu futuro, o amanhã, vai ser muito brilhante, vai ser importante. Agora, o passado foi um agora que já passou, certo? Ele já passou, já morreu. Não tem o que fazer com o que já passou. Mas o agora, isso você consegue. Então, para que serve o passado? Só para nos guiar no agora. Porque agora eu tenho consciência do que passou e que não deve ser feito. Então, agora, hoje eu escolho não fazer mais. Né? Então, não sei se ficou claro aqui. No poder do agora. Poder do agora, que legal, que livro incrível aqui. E também, dentro dessa questão da identidade, está muito entrelhado a questão das nossas crenças, né? Então, assim, a gente olha essa questão das tragédias, a gente fala assim, cara, eu acredito no ser humano, né? Mas se você deixar, e se você escolher também, você pode também acreditar, olha, mas vai ter pessoas que vão aproveitar disso. Vai ter pessoas que vão assaltar outras pessoas, vai ter pessoas que vão usar isso para o mal. Mas aí você se pergunta, mas o que eu escolho? Quais são as minhas escolhas, né? Eu quero acreditar, e aí cabe a cada um, nós temos escolhas, né? E cabe a cada um acreditar se você quer ver o ser humano como uma pessoa boa ou não. Então, assim, quando a gente pensa numa mente positiva, a gente pensa que não é uma mente que é isenta de negatividade, né? Porque a gente faz escolhas que o positivo prevalece muito mais, a ponto do negativo não fazer mais tanto sentido. Então, assim, vai ter, nessa situação da tragédia, claro que vai ter pessoas aproveitando, vai ter pessoas de má fé, lógico que vai ter, mas vai ter pessoas. E aí, aonde está o seu olhar? Aonde está o seu foco? O seu holofote está aonde? E aí, uma coisa que eu me apaixonei nessa questão da identidade, com essa questão da positividade, é que aonde nosso olhar, aonde a gente coloca o nosso olhar, aquilo cresce porque deixamos de olhar outras coisas. Então, não que outras coisas não existam. As nossas crenças vai definir, em boa parte, aquilo que eu mais identifico. Então, é um trabalho diário naquilo que a gente mais alimenta em nós. Então, aí a nossa mente vai se identificar, entende? A gente usa a nossa mente para o nosso próprio bem. Então, você vê, por exemplo, olha, eu quero acreditar no ser humano. Aí vem uma notícia ruim. Você pode isolar isso. Você pode escolher acreditar ou não. Aí você não precisa ficar se perguntando se o ser humano é ruim ou bom. Você acredita nisso. Está no seu coração. Mas são escolhas, tá? Não é uma coisa que está ali que a gente não tem uma certeza. A gente não tem uma certeza, né? É aquilo que nós escolhemos. E se tivesse uma certeza, vamos supor, né? Isso é uma suposição. Eu gosto muito dessas questões. Vamos supor que nós tivéssemos a certeza que a nossa genética, lá na nossa genética, a gente fosse pessoas más. Mas mesmo assim a gente tem um poder de escolha. Aí eu posso escolher, tudo bem. Eu sei que eu tenho uma genética má, que eu sou uma pessoa má, mas eu posso escolher ser uma pessoa boa. Eu posso ter ações boas que não vão contribuir para essa genética, porque a genética não define. Ela é só um papel de fundo.
Então, assim, eu gosto de trabalhar muito sobre essa questão das escolhas, sobre aquilo que nós escolhemos acreditar, tirando a ideia de que temos uma certeza absoluta e tal. Então, assim, eu acho que a identidade, ela permeia sobre todas essas questões, principalmente naquilo que a gente mais acredita e naquilo que a gente escolhe acreditar todos os dias, naquilo que nós nos alimentamos, e isso em termos de espiritual, em termos da nossa mente, né? Naquilo que nós escolhemos não olhar, naquilo que prevenimos, né? Sabemos que a gente vai lá na frente, a gente vai ter algum problema, a gente já evita isso, né? Isso é muito importante, tá? Então, assim, e autoconhecimento profundo, um olhar muito genuíno sobre aquilo que nós somos, naquilo que nós escolhemos, autoaceitação, auto-perdão, isso é muito importante. Tudo isso está junto, né? Não tem como separar. Não é uma molécula que você pega e fala, não, vou separar aqui, porque a partir do momento que você quer separar, você não sabe mais, sabe? Quando você pensa na identidade, você tem que pensar numa coisa um pouco mais em outras coisas também, né? Então não dá para separar isso, não dá para pensar somente num ponto só. Mas eu gosto muito de pensar sobre essa perspectiva das crenças, naquilo que eu quero ser, nas pessoas que eu já fui. Eu respeito, tem um documentário que eu vou indicar, que eu sempre assisto, que é o Eu Maior, e é um documentário que me faz emocionar muito. E uma das perguntas que permeia lá, o Sérgio Mário Cortella participa lá, a Monja Coen também participa, e tem um final, que eu gosto muito do final, que tem uma, uma transexual falando, olha, ela fala uma frase assim, que ela fala assim, olha, eu sei que as pessoas vão me ver de forma assim, mas eu sou um ser humano, ela fala assim, e eu acho que essa fala dela é muito legal, né? Você pega, por exemplo, uma pessoa que se identifica assim, você fala assim, cara, a pessoa é assim, mas ela é humana também. Então, eu acho que esse documentário é muito legal. Então, identidade tem muito a ver com vários outros pontos. Dá para ver de outras formas, dá para ver sobre o contexto religioso. Então, é um tema assim muito gostoso porque tem a questão do posicionamento, né, que a Lu falou. André, e a gente está quase terminando aqui, não tem como não ir na fonte. Quando você conversava com a Maísa, ela não conseguiu vir, e vocês tomaram a decisão de fazer essa aula, era uma conversa informal, assim, para decidirem pelo tema, como que foi? Então, a Maísa, a gente estava conversando e ela falando sobre uma frase que eu falei assim, olha, que eu falei lá e foi muito legal, assim. Eu falei assim, olha, quando eu estou na minha melhor performance, né, parece que eu sou uma outra pessoa. E aí ela inventou essa questão de identidade, né? Ela falando que identidade, que ela está fazendo uma mentoria que eles abordam identidade como sob a perspectiva de hábitos, de construção diária, do autodesenvolvimento, que também é uma perspectiva também bem legal. E aí a gente estava falando, eu falei assim, então a gente vai falar sobre identidade. Aí eu comecei a pensar sobre essa questão da identidade, e aí surgiu a aula. Mas a questão surgiu através dessa reflexão que eu falei, quando eu estou em alta performance, parece que eu sou outra pessoa e tal. Parece que são dois Andrés aqui. E aí surgiu essa questão da. É bem engraçado, né, falando disso, né? Sim, a construção da identidade, que é a construção de nós mesmos, né? E é para a gente se diferenciar e fugir da manada, tá todo mundo indo para o precipício, a manada indo para o precipício. Eu não quero ir para o precipício, eu quero me diferenciar. Vocês concordam que a construção do hábito é uma forma de se diferenciar?
E a questão de se diferenciar a fazer algo diferente que só você faz, só depende de você, né? E das suas escolhas, e do que você escolhe fazer agora, hoje, porque vai se refletir amanhã, né? O que você pensou para sábado que vem? A gente podia fazer como hoje, falar sobre posicionamento, que caminha de mãos dadas com autoconhecimento. O que você acha? Eu acho excelente, excelente. Você faz a sua parte, começa como você sempre começa, e eu contribuo aqui, ou eu também posso começar, te mandar os slides e você, né? Ó, a Bia gostou, falar sobre posicionamento. O que você Maravilha. acha? Vamos? Vamos embora, bora. Você falando aí, eu tive umas Eu ideias te aqui. mando os slides, tá bom. Excelente. Quando você olha assim, vamos pensar coisa prática, né? Você pensa assim, por exemplo, eu trabalho para a Coca-Cola, né? Aí você pensa assim, olha, e quando eu trabalhava para a Ambev, tinha uma questão lá, que eles falavam assim, olha, cerveja premium, né? Você pega cerveja premium lá, uma Corona, você pega uma Budweiser lá, e eles não gostavam de colocar cervejas prêmios, né, com cervejas populares. Por exemplo, cerveja popular. Será por quê, né? Porque o que acontece? Tem questão de identidade aí, pessoal. Uma cerveja prêmio custa mais caro, Mas, né? Uma cara, cerveja popular é mais barata. Então, assim, misturar. Então, tem essa questão, né? Se a gente pensar na prática, né? Na questão do marketing e tudo mais, como que eles pegam essa questão de identidade, né? Então, você pega, por exemplo, uma, uma, uma linha premium, não quer misturar com uma linha popular, né? Então, assim, essa e questão da identidade é muito interessante. eu não bebo alcoólico, nenhum tipo de alcoólico eu bebo. Mas eu escutei assim, de uma pessoa falando, eu tomo Corona, e pode observar que o expositor de Corona tem assim poucas, né, Coronas, poucas Stella Artois, poucas isso, aquilo. Agora, quando você vai lá na escola, sem falar os nomes, assim, deve ser escola, Brahma, aquilo é assim, ó, é um corredor inteiro. Não, mas a minha Corona só tem um pouquinho, porque poucas pessoas compram. Verdade, verdade. Tem Então, a muito. diferenciação, né? E é isso, né? Então, assim, a questão de identidade é um tema muito legal, um tema, assim, muito interessante. E como que a gente. Eu acho que o maior erro que você pode cometer em relação à identidade é ficar preso naquilo que você já era, né? Naquilo que você já foi, e sempre se questionando, né? Refletindo sobre aquilo que você quer ser, sobre aquilo que eu me cobro, né? Tipo, não, eu quero ser isso, e da forma que eu trago isso, né? Então, assim, isso também meio que complica também. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pedacinho. A gente dá Bela reflexão, André. Uma bela reflexão. Eu não sei se a gente. Eu tô com tempo, tá, gente? Mas não sei vocês. Mas assim, deixa eu colocar só um pedacinho Pode colocar. do, do Eu Maior, que não sei se vai ter. A Beatriz também podia falar aqui com a gente, porque é a Beatriz que passou por um processo de intervenção médica. Sim, 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 sim. A Klebe tem que sair. Aqui tem uma Eu parte aqui. passei por uma. Tá saindo som? Pode falar, Cleide. Saiu? A Não. Klebe que fala. Bom dia, pessoal. Adorei a Bom dia. ideia de vocês dois, da Lu também. Episódio de Parceria. semana também. Achei sugestivo. É que eu tenho uma aula agora, eu tenho que sair às 7 mesmo. Tá bom. Obrigado Que pela bom que você participação, estava tá? aqui. Obrigada, viu? Então, aqui, ó, vamos lá. Eu não sei se estava saindo o som, gente, mas. Só começou, vamos ver.
Esse é o Leonardo Boff, né? Sim, Um dos maravilhoso. maiores intelectuais. Assim. Tá ouvindo? Eu não tô ouvindo aqui, não. Não. Peraí. Eu não sei como é que faz. Aqui tem o botãozinho do microfone, você tem que ativar. Peraí. E se você compartilhar e colocar o vídeo da sua fonte, Não entendi. você está indo, você abre a tela lá do YouTube, por exemplo, para colocar aqui para a gente? É assim Isso, que funciona, geralmente. peraí. Deixa eu ver aqui. Será que tem que ser... Ah, pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Tem que ser... Não pode ser... Eu maior... Peraí. Eu maior. Tá ouvindo? Não. Não. Não, né? Vocês pegaram, eu não sei se vocês ouviram, mas você viu que ele falou uma coisa que para mim ali já fechou. Eu vou mandar o link para vocês, que ele fala assim: a gente busca, se identifica com várias, encontramos espelhos, né? Ou seja, coisas que a gente, de certa forma, a gente identifica, mas identifica não, mas como é que ele falou? Espelhos. Traduz isso aí, Lu. Peraí. Olha só, mas você já tinha falado isso aqui, né? Nós estamos sempre buscando o quê? Referências, modelos. Então, até falar sobre posicionamento no próximo sábado é dar uma continuidade no que a gente está falando. E aí você pode trazer para a próxima aula esse videozinho aí, a gente pode testar antes para trazer aqui e ficar gravado. Mas estamos né, sempre buscando referências, sempre buscando modelos daquilo que a gente quer ser, né? E é por isso que as nossas escolhas hoje, elas têm que refletir naquilo que eu quero ser no futuro. E é consequência, né? É ação e reação. Eu só serei se eu for hoje. Né? E isso não me impede, eu nunca fui, vamos pegar o exemplo do André, palestrante motivacional, eu nunca fui, poxa, nunca foi como? Falando aqui, mentorando um monte de pessoas, você tem a maior prova social que um palestrante motivacional pode ser. Você conduz grupos de mentoria desde 19 ou 20, André? 2020. Desde 2020. 4 anos, você tem assim, ó, sabe o ponto A que chega até o ponto B? Você tem ponto A ponto 1, A ponto 2, 3, 4, 10 milhões. Quantas coisas que esse grupo já teve, já caminhou? É a sua maior prova social para ser um palestrante motivacional. Mas, Luzia, onde que eu vou ser palestrante motivacional? Você pode começar sendo na igreja. Por que na igreja? Você não frequenta, né, a igreja e deve ter, assim, vários grupões, e pode falar lá no púlpito da tua igreja. Daqui a pouco, por que se começar na igreja? Na igreja tem quantas pessoas? Várias pessoas. Vamos falar que tem 100 pessoas. Essas 100 pessoas vão escutar o André falar da maior prova social dele do grupo. Essas pessoas vão falar assim, André, lá no meu trabalho,
estão precisando de alguém para falar sobre isso, isso e isso. Você quer vir? Aí você vai numa empresa, em outra, daqui a pouco, né, você pode fazer disso o teu plano B. Ah, não quero mais trabalhar com a Coca-Cola, mas agora vou me dedicar a ser um palestrante, mas tem que começar, tem que dar um pontapé. Você já faz palestra motivacional, André? Não, ainda não. Foi esse ano que eu me identifiquei com isso, que eu falei assim, cara, eu quero ser isso, sabe? Porque eu não tinha uma visão muito positiva sobre motivação, sabe? Eu tinha uma visão da disciplina, do foco, eu não acreditava muito na motivação. E aí eu comecei a pensar nisso, palestrante motivacional, né? A gente pensa só a motivação como uma coisa alegrinha ali e tal, motivação é muito mais que isso, né? A verdadeira motivação é muito mais que isso. Então, foi esse ano, foi recente, que eu falei assim, e é uma coisa que eu venho desde os 8 anos. É como que a gente se perde às vezes, né? 18 anos eu colocava pensamentos, assim, eu escrevia, né? Eu tinha uma regrinha de escrever, escrevia, colocava na sala, ficava lendo aquilo. Olha que legal, hein? Mas eu me perdi, né? A gente vai perder, não, a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? E aí, foi Bacana, gostei. esse ano. Então, uma coisa que o Leonardo fala ali, que ele fala assim, a gente, enquanto referência, a gente não... Isso não diz quem somos, né? A gente pensa assim, quando a gente pensa assim, olha, a gente vê uma pessoa, a gente pergunta o que ela faz, mas a gente não pergunta quem ela é. Então, assim, é como se a gente estivesse ligando a uma profissão, estivesse ligando a pessoa a um contexto, mas a gente não pergunta quem ela é. Então, assim, quando a tarefa do dia a tarefa da aula vai ser exatamente essa, né? O desafio vai ser isso. Vamos esquecer que você vai para um outro país. Se você não tivesse profissão, como você se apresentaria? Tá? Como que você se apresentaria? Sabe? Não tivesse profissão, não pudesse falar a profissão, não pudesse falar a sua nacionalidade, como que você se apresentaria? Ótimo, Né? excelente. Desafio, uma pergunta, né? Como que você se apresentaria? Cara, Ótimo. nem eu sei responder isso. É engraçado isso. As perguntas vêm. Eu teria que pensar nisso. Então, identidade tem. Então, vamos lá. Identidade tem a ver com a questão da autoestima, autoimagem, e autoconhecimento. E tem a ver com nossas escolhas e tem a ver com nossas crenças, né? Aquilo que a gente cultiva e quer acreditar, né? Aquilo que a gente... Não, eu quero acreditar nisso, eu escolho acreditar então, isso tem muito a ver com nossa identidade, né? Que a gente vai construindo. E tem a ver também, com nossos hábitos enfim, eu acho que é isso. Acho que tá, eu esqueci de colocar aqui a finalzinho da apresentação aqui. Pedro, tá aí, bom dia. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. O finalzinho eu não... Então, aqui, tela cheia. Finalzinho que eu acho que é muito interessante. Então, a gente falou que... Apresentação aqui. Somos o que fazemos. Aí a reflexão final que eu coloco é: o autoconhecimento nos liberta daquilo que nos condenamos por não termos autoconhecimento. Olha só que interessante. Porque quando você não tem autoconhecimento, você não busca autoconhecimento, você está condenado à sua mente, né? Aquilo que ela projeta e ela projeta aquilo que você mais faz, né? E ela taxa isso como uma verdade absoluta, né? E quando você não tem autoconhecimento, né, você está condenado a isso. E aí, quando você tem autoconhecimento, busca autoconhecimento, você se liberta disso. Conhecimento é poder, né? Autoconhecimento é mais poder ainda, né? Não é sobre o que nos aconteceu, mas sobre o que eu quero me tornar.
né? Então, essa frase é uma frase célebre do desenvolvimento pessoal, né? Então, assim, você vê várias pessoas que tiveram passados muito difíceis e tal, e hoje estão em lugares incríveis, enfim. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, né? Apesar de que a gente está sempre falando do nosso passado, né? E toda vez que a gente fala do passado, a gente está sempre vendo esse passado de uma outra perspectiva, trazendo alguma coisa diferente, né? Trazendo uma coisa do agora, né? Mas é sobre o que eu quero me tornar, né? E autoconhecimento, né? É muito importante nesse processo aí. Ok, interessante. Então, é isso que eu queria terminar, assim, o autoconhecimento nos liberta daquilo que nos condenamos, porque nós nos condenamos a aquilo que é uma visão, muitas vezes, que é isso, eu falo isso para mim, falo isso para todos vocês, é uma visão que às vezes é assim, é uma TV de 14 polegadas, mas a coisa é muito maior, né? Deve ser maior e pode ser maior, e é isso que é o nosso trabalho, né? O nosso processo. Se eu não tivesse vida leve, não tivesse feito terapia, se não tivesse feito tudo isso, não teria largado tudo isso, né? Então, isso é muito importante, tá? Porque traz autoconhecimento, traz o importante que o autoconhecimento você pode fazer independente das terapias, independente de projetos, independente dos grupos, né? Autoconhecimento é você com você mesmo. O que a gente faz, muitas vezes, é expandir, né? O olhar, né? Instigar mais ainda, né? Quando a gente faz uma terapia, a gente coloca isso numa velocidade 2D, né? 2V, digamos assim, né? Se você não fizesse terapia, por exemplo, talvez você não teria o autoconhecimento que você tem hoje, porque você faz perguntas que você não faria normalmente. Se você não faz perguntas que normalmente você faz, você não vai ter nem a possibilidade de ter respostas. Por exemplo, se ninguém falar assim, olha, algumas perguntas a gente não se fizesse, que eu coloquei lá, se a gente tivesse falado, olha, vamos supor que a gente não fizesse essas perguntas, por exemplo, quem somos nós? Quem fizesse essa pergunta? Como que seria, né? De onde viemos? Imagina se ninguém fizesse essa pergunta. O oceano de possibilidade, embora essas perguntas não tenham uma resposta, entre aspas, uma única resposta, né? Imagina se ninguém fizesse essas perguntas. As perguntas essenciais, que de repente elas brotam, né? Num momento da nossa vida, elas brotam. Lá na adolescência, ou pós-adolescência, elas brotam. Né? Elas brotam, né? Do nada, assim, entre aspas, né? E aí a gente instiga, né? Os filmes que fazem mais sucesso são os filmes de ficção, né? Que abordam esses temas, né? Você vê como que é instigante isso, né? Essa questão, será que existe vida em outro planeta? Enfim, tudo isso é instigante. Então, essa é a questão que eu coloco para todos nós pensarmos, né? O autoconhecimento nos liberta que nos condenamos para não termos, quando não temos autoconhecimento, né? Ou não temos autoconhecimento suficiente, né? Então é isso, gente. Eu acho que a aula foi muito, muito legal, tá? Gostei muito. A próxima fala sobre posicionamento, ligando esses links aí. Eu acho que fica até muito legal, porque o posicionamento, né? É muito legal esse tema também, muito legal. O posicionamento é muito interessante. Está vendo, por exemplo, essa situação da tragédia, tem muitas pessoas se posicionando, né? A gente pensa, cara, mas, né? Tem muita gente se posicionando, muito legal. E é isso. Como que se posiciona vai definir o alcance da sua mentalidade, daquilo que você quer ser, né? Isso é um posicionamento importante. Então, vamos finalizando por aqui. Eu mando a questão para vocês, a tarefa, tá? Um bom sábado para vocês. Tudo bom para vocês, tá? Pessoal, boa Gratidão, tchau, pessoal. semana. Até mais. Tchauzinho, Pedro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.